Eu quero pensar com vocês João, capítulo 1, verso 43 a 51, e o texto da palavra do Senhor diz assim. Vamos ler juntos? No dia imediato, resolveu Jesus partir para a Galiléia e encontrou a Filipe, a quem disse: segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Natanael: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe: vem e vê. Jesus viu Natanael aproximando-se e disse a seu respeito: eis um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Perguntou-lhe Natanael: de onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: antes de Filipe te chamar, eu te vi, quando estavas debaixo da figueira. Então exclamou Natanael: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu: porque te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Pois maiores coisas do que estas verás. E acrescentou: em verdade vos digo, que vereis os céus abertos e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Amém. Só até aí. Eu gostaria de convidar você a se colocar de pé e nós vamos ler juntos esse último versículo e depois nós vamos orar. Por favor. E acrescentou: em verdade vos digo, que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do... Pastor Felipe vai orar por nós pela palavra. Senhor, a gente pede, Deus, a Tua iluminação sobre as nossas vidas, Senhor, nesse momento, Pai. Nós queremos entender, viver e obedecer a Tua palavra, Senhor. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém, Pai. Podem sentar, irmãos. Algumas afirmações importantes da nossa vida. Deus é bom. Jesus ouve minhas orações. Minha família me ama. E igreja é algo fundamental. Essas são afirmações, e afirmações são coisas muito importantes na nossa vida. Você coloca ali um ponto de exclamação ao final das suas afirmações e você começa a viver assim. E quem vive com este ponto de exclamação depois dessas afirmações, vive muito bem, vive sem nenhuma crise. Ele tem convicção do que está falando, tem convicção de como está vivendo e assim por diante. Acontece que a vida ela é interessante, o tempo vai passando e de repente o ponto de exclamação vira ponto de interrogação. E quando o ponto de interrogação entra na nossa história, a coisa complica, porque as mesmas afirmações, elas mudam de figura. Olha lá, um simples ponto. E você começa a perguntar: Deus é bom? Será que minha família me ama mesmo? Não é? Jesus ouve mesmo as minhas orações? Será que esse negócio de igreja é algo realmente fundamental? Esse é o problema da nossa vida. O nosso problema está exatamente nesse bendito ponto de interrogação. E olha, depois de um laborioso trabalho tecnológico, eu encontrei essa figura. Uma interrogação é uma exclamação que foi torcida. É isso que acontece, esse é o nosso problema. Você tem uma certeza, você tem uma exclamação, você tem uma afirmação: Deus é bom, Jesus ouve as minhas orações, tudo vai dar certo, essa viagem vai ser maravilhosa, esse genro é ótimo, essa nora também, né? Você vai colocando as afirmações e tal, e aí um belo dia o tempo passa
e você começa a ver aquela coisa sendo distorcida ali, e aí a exclamação vai virando interrogação, ela vai torcendo, ainda gera um bebezinho lá embaixo, aquele pontinho ali. E nós precisamos perceber o perigo das perguntas, o perigo da interrogação na nossa fé, na nossa jornada, na nossa caminhada. Por quê? Porque foi exatamente isso que aconteceu com Natanael. Ele recebe uma excelente notícia. Toda a expectativa do Antigo Testamento, tudo aquilo que o povo judeu havia passado, toda a sua história, na expectativa de que o Messias viria, de que Deus habitaria entre o seu povo e que haveria transformação, redenção, curas, milagres, o reino de Deus estaria entre nós. E chega a notícia: Natanael, olha, toda aquela expectativa, toda a profecia do Antigo Testamento, achamos o homem. Exclamação. Uma afirmação clara: achamos o homem, o Messias está entre nós. Aí vem Natanael e faz o quê? A famosa pergunta: mas de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Às vezes as nossas perguntas, elas revelam o nosso preconceito cultural. Às vezes as nossas perguntas, elas revelam que nós não vamos entrar num relacionamento com Deus, não vamos orar, não vamos ler Bíblia, não vamos buscar o Senhor, não vamos ter essa comunhão maravilhosa, experimentar essa noite lindíssima de celebração e de graça. Que coisa! Ninguém aqui pagou meia entrada, nem nada. Que coisa espetacular esse momento aqui nosso. Deixa de viver isso, às vezes, por causa de um preconceito cultural. De igreja evangélica pode ver alguma coisa boa? Domingo, reunir com os crentes? O preconceito cultural é uma barreira que precisa ser vencida. E a palavra do Senhor diz que esse preconceito afasta Natanael do encontro com Jesus num primeiro momento. Outro preconceito que nós temos, e a pergunta de Natal é muito clara, é que ele é convencido a ir até o encontro de Cristo Jesus. E quando ele chega lá, o Senhor Jesus fala assim: já te conhecia, rapaz, você é um cara bom, não há nem dolo. Afirmação. E depois eu quero que você leia o texto e observe quantas afirmações, quantas interrogações nesse processo. E o Senhor Jesus então faz uma afirmação: eis aí um homem que não há dolo. Esse sujeito é um sujeito correto. E eu sempre brigo com essa palavra, porque um advogado diz que é dolo, outro advogado diz que é dolo, e como eu sou um homem de opinião, qual é a afirmação correta, Arnaldo? Dolo. Pronto, o Arnaldo falou, então essa é a minha opinião, é dolo agora. Eu sou um sujeito de opinião, é isso mesmo, né, Arnaldo? Então é isso mesmo. Ele entende, né? É dolo. A partir de hoje está batizado dolo. Ele diz: esse é o homem. E Natanael está com tanto preconceito no coração dele, que Natanael revela na sua segunda pergunta, uma pergunta que é de confronto instantâneo. Porque tem gente que tem o coração armado, e mesmo que você o elogie, ele mete uma interrogação: de onde você me conhece? Tem gente que duvida de elogio. Você chega e diz assim: oh, que beleza, você emagreceu. Isso é um elogio, né? E a pessoa diz: por quê? Está achando que eu estou doente? Tem gente que só responde com uma pergunta. Vocês já viram? É impressionante. Você conversa, você não consegue desenvolver uma conversa. Você chega e faz uma pergunta, ela responde com outra. Por quê? Porque é o reino da interrogação. É o reino da interrogação. Isso revela um coração armado, um coração cheio de barreiras. Eu não admito, eu não quero que você entre aqui dentro, eu vou fechar as portas, não venha. E o Senhor Jesus está elogiando, olha, coisa rara Jesus elogiar alguém. E ele ainda assim, diante do grande Senhor Jesus, fala: de onde é que o Senhor me conhece? Esse Natanael teve uma sorte de eu não ser Jesus. E se eu fosse Jesus, eu ia dizer: você sabe com quem você está falando? Ia soltar outra pergunta para ele. E às vezes a nossa espiritualidade, ela é obstaculada por essas coisas. E às vezes Deus também tem interrogações. E as interrogações de Deus, elas são de espanto. Olha essa aí. E Jesus respondeu: por que te disse que te vi debaixo da figueira, você creu?
O Senhor Jesus não nos desafia, não nos convida para uma fé que não pensa. Crer também é pensar. Um excelente livro do Dr. John Stott. Crer é pensar. A fé cristã, ela pensa. A fé cristã, ela reflete. A fé cristã, ela tem prazer em pensar, ler, imaginar, desenvolver uma linha de raciocínio. O Senhor Jesus diz: não vai crendo assim. Porque eu te disse que te vi debaixo da figueira, você já creu? Espera aí. Esse tipo de fé eu não quero. Eu quero a fé da caminhada. Porque essa pergunta, ela me espanta pela rapidez com que você está crendo. O Fernando Pessoa, ele escreveu sobre estes pontos na nossa vida. E ele disse isso aí, olha. Vamos ler juntos? A vida é a hesitação entre uma exclamação e uma interrogação. Na dúvida, há um ponto final. E esse ponto final é exatamente aquilo que Jesus faz no texto. Quando começa o diálogo cheio de interrogações e exclamações, e interrogações cheias de preconceitos, o Senhor Jesus coloca um ponto final. Olha o texto. O texto diz assim: porque eu te disse isso, você creu, pois maiores coisas do que essas verás. Ponto. E acrescentou: em verdade vos digo, que vereis o céu aberto, e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Ponto final. O que o Senhor Jesus está nos convidando a viver não é uma fé preconceituosa com cultura, porque todos os povos estarão louvando ao Senhor, toda língua, povo, tribo e nação. No céu cabe todo mundo. A igreja do Senhor Jesus Cristo não está reduzida a um povo especial, a uma raça, a uma etnia. Ela preenche toda a terra. Em todo lugar que você vai, você encontra crente, gente fiel ao Senhor, até na Argentina. Né? Você chega lá na Argentina, tem crente. Eu fico alegre em saber disso, né? Você vai entre os índios, etnias tão diferentes adoram o nosso mesmo Senhor. Você vai na Inglaterra, cânticos diferentes, mas adorando o nosso mesmo Senhor. Você vai na Ásia, lá Japão, China, Coreia, uma língua que a gente não entende, mas que adora o nosso mesmo Senhor, porque não existe barreira cultural, linguística, étnica, financeira, sociológica, educacional para o povo de Deus. Nós somos um só povo, debaixo de um só batismo, um só Senhor, e essa é a maravilha do reino de Deus. E o Senhor Jesus diz: você vai ver coisas maiores que essas. O desafio de Jesus para nós é transformar as nossas interrogações num ponto final. Tire as suas dúvidas, jogue fora os seus preconceitos, abra o seu coração e experimente coisas maiores e melhores que eu tenho para você. Foi por isso que Jesus Cristo veio, porque nada que pudéssemos fazer poderia nos reconciliar com Deus. Nós rompemos com Deus de maneira tão clara, tão abrupta, tão violenta, que nenhuma das nossas boas obras, qualquer coisa de bom que nós fizermos ou pudéssemos fazer, poderia nos reconciliar com Deus. Estávamos distantes, rebeldes, cheios de pontos de interrogações, cheios de preconceitos culturais, linguísticos, sociológicos, financeiros, cheios de coisas ruins no nosso coração, e nada que nós pudéssemos fazer ou que façamos hoje pode nos reconciliar com Deus. A única coisa que poderia nos reconciliar com Deus era Deus mesmo vir ao nosso resgate, e foi isso que Jesus Cristo fez. Jesus Cristo veio para nos resgatar do império das trevas, das nossas trevas existenciais, para acabar com todas essas perguntas, todas essas barreiras, e colocar afirmações claras: maiores coisas nós veremos e experimentaremos, e experimentamos quando estamos com o Senhor, ponto final. E estamos caminhando para uma realidade onde um dia os céus se abrirão e nós o veremos face a face, ponto final. Essa é a maravilha. Pergunta, meus irmãos, como está o seu coração hoje?
cheio de afirmações boas, precisas, claras, ou de interrogações que só o Senhor conhece. Às vezes você tem deixado de andar mais próximo do Senhor Jesus, de entregar a sua vida numa relação de fé, esperança, alegria, paz e amor a esse Jesus Cristo, e você tem transformado a sua vida, que era cheia de boas afirmações, em interrogações. E às vezes até mesmo as suas afirmações, elas são afirmações contrárias ao desejo de Deus para você, e você não tem visto coisas maiores, coisa nenhuma na sua vida. Nada dá certo. Porque às vezes até as nossas afirmações são equivocadas, quando elas excluem Deus do nosso relacionamento e agenda. Graças a Deus que Natanael se converteu, virou um homem de Deus e foi uma bênção no reino do Senhor, porque ele entrou num relacionamento direto com o Senhor Jesus Cristo. E esse é o convite de Jesus Cristo para nós. Vamos ler juntos? João capítulo 1, verso 12 e 13. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. O que eu coloquei lá em vermelho? Ponto final. Ponto final. Nós nascemos da vontade de Deus. Portanto, eu gostaria de colocar um ponto final aqui nessa palavra. Hoje à noite eu ouvi as pessoas dizendo aleluia, obrigado, Senhor, o pastor está acabando. E o ponto final é o seguinte: eu e você não estamos aqui por nossa própria vontade. Eu e você não estamos nessa vida aqui transitando uma agenda construída longe dos olhos de Deus. Nós estamos debaixo do olhar soberano, gracioso e poderoso do governo de Deus. E Ele nos chamou aqui essa noite para bendizê-lo. Ele nos chamou aqui para cantar louvores. Ele nos chamou aqui para compartilhar essa palavra. E Ele te chamou aqui para dizer uma coisa para você: chega de interrogações na sua vida. Joga fora. Põe um ponto final nessa história, com uma afirmação bem clara: Deus é bom. Deus me ama. Ele morreu naquela cruz por mim e ressuscitou o terceiro dia. Ele ouve as minhas orações. Eu sinto a presença dEle. Ele guia meu caminho, Ele abre portas, Ele dirige os meus passos, e eu compartilho isso com alegria, quebrando qualquer preconceito e convidando as pessoas, como Natanael foi convidado, a ir até Cristo Jesus e experimentar como é bom e agradável viver no Senhor, nessa fé viva e verdadeira. Nós não estamos sozinhos, Deus está conosco, Ele quer nos ajudar, Ele quer caminhar conosco. Portanto, o meu desafio para você nessa noite é esse, é o da palavra do Senhor. Vamos curvar a nossa fronte, vamos fechar os nossos olhos, curva a sua cabeça e fale com Deus aí. O Senhor Jesus te ama. A nossa dívida era tão grande que só Cristo poderia pagar, e Ele pagou naquela cruz. Ele diz que todos que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A diferença entre uma criatura de Deus e um filho de Deus é que a criatura não reconhece paternidade, mas o filho sabe quem é o pai. Deus é nosso pai. E Deus quer que você retire todos os questionamentos da sua vida. Às vezes você entrou aqui cheio de questionamentos. Como é que vai ser meu futuro? Como é que vai ser o dia de amanhã? Como é que vai ser meu trabalho? Eu gostaria de ser alguém mais firme na fé, mas eu tenho medo dessa coisa de igreja, eu tenho medo dessa coisa de crente, eu não sei o que os meus amigos vão dizer, eu não conheço o seu coração, Deus conhece. Joga tudo isso fora e curve-se diante do Senhor Jesus e diga: Senhor, está aí minha vida, dirige os meus passos, e você vai experimentar como é bom andar sendo conduzido pela fé no Senhor. E se você ainda não tomou essa decisão, tome essa decisão hoje à noite, mas de verdade
Diga: Senhor, eu quero que o Senhor me perdoe, porque eu tenho errado em pensamento, palavra, atitude. Eu tenho errado. Senhor, meu coração está pesado. Eu quero te pedir perdão, porque o Senhor me criou para ser uma pessoa muito melhor do que sou. Eu quero pedir perdão. Eu me arrependo, Senhor. Eu ofendi muitas pessoas. Eu machuquei a mim mesmo. Mas acima de tudo eu sei que eu machuquei o Senhor, que me criou. Eu tenho virado as costas para Ti. Me perdoa, Senhor. Me perdoa. Mas, Senhor, vem aqui no meu coração e faz morada. Vive, Senhor, aqui em mim. Eu quero entregar minha vida para o Senhor. Eu quero ouvir o Senhor falando ao meu coração. Eu quero sentir o Teu Santo Espírito dirigindo a minha vida. Senhor, faz diferença. Eu não sou criatura. Eu quero sair daqui hoje como filho e filha amada do Senhor, com essa certeza que só o Espírito Santo pode colocar no meu interior. Eu quero me entregar ao Senhor. E a Bíblia diz que quem faz isso tem um gesto, e esse gesto é uma relação sua com Deus. Estamos todos de olhos fechados e cabeça baixa, mas eu quero orar por você, que nessa noite deseja fazer isso, e entregar a sua vida a Cristo Jesus para uma nova caminhada. E eu quero pedir que você aí, de cabeça baixa, com os olhos fechados, e que entendeu essa mensagem, porque o Espírito Santo colocou no seu coração, eu quero orar por você, para que Deus te fortaleça nessa caminhada. Eu quero te dizer que um dia eu fiz o que você vai fazer agora, se essa for a vontade de Deus. Um dia eu levantei minha mão em uma igreja e disse: eu aceito. E eu quero te convidar, se você assim desejar, porque eu quero orar por você. Se você deseja isso, uma nova caminhada com Jesus, levanta a sua mão e diga: toma minha mão, Senhor Jesus, e conduz os meus passos. Eu quero orar por você. Deus te abençoe. 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 Deus abençoe. Deus abençoe lá na galeria. Deus abençoe. Deus abençoe na galeria. Deus abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Amém. Senhor, nosso Deus e Pai, essas mãos estendidas são para o Senhor. Toma essas mãos em nome de Jesus Cristo e traz um renovo, uma alegria, algo realmente espetacular que só o Teu Santo Espírito pode fazer na vida daqueles que se entregam ao Senhor. Que nós já experimentamos tantas vezes, ó Deus, a alegria de sentir o Teu Santo Espírito aquecendo o coração, retirando o peso das interrogações e trazendo a afirmação cabal de que somos filhos e filhas do Senhor. Abençoa essas vidas, ó Deus. Como igreja nós oramos pedindo a Tua bênção sobre essas vidas. Eles saiam daqui alegres, renovados, felizes, em uma novidade de vida e caminhada para a glória do Teu próprio nome. Abençoa, Senhor. Tira toda a tristeza e transforma em alegria para a glória do Senhor, para o testemunho do Senhor. E sobre a Tua igreja aqui toda reunida, nós oramos pedindo a Tua bênção, a Tua paz sobre cada família, para a glória do Teu próprio nome. Nos dê uma semana abençoada, ungida e guardada pelo Senhor, cheia de vitórias, para que possamos nos reencontrar, testemunhando que Deus é bom e tem nos abençoado. Que a graça do nosso Senhor esteja sobre cada um em todo o tempo, que levantou a sua mão e que se encontra aqui nessa noite. Nós oramos assim em nome de Jesus Cristo.